Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Pava. O meu nome é Maurício Bacar, eu sou astrólogo, numerólogo e também terapeuta e vou fazer um vídeo hoje aqui no canal do Pava sobre o ano de 2025 do ponto de vista astrológico. Cada ano, principalmente ali por volta do dia 20, 21 de março, todos os anos nós temos o início do novo ano astrológico. E 2025, então, no dia 20 de março, nós vamos ter o início do ano de Júpiter. Essa tradição de vincular um regente astrológico para cada ano é muito antiga e remete principalmente à civilização dos caldeus, mas tem outras civilizações também que consideram essa energia do ano astrológico. Então, esse nós vamos falar então nesse vídeo sobre o ano de Júpiter, que vai de 20 de março de 2025 até março de 2026, quando de novo o Sol ingressa em Áries. E aqui vou trazer uma recapitulação quando que foram os últimos anos regidos por Júpiter, sempre considerando de 20 e 21 de março, normalmente quando o Sol ingressa em Áries, até março do ano seguinte. Então, uma breve recapitulação. 20 de março, por volta ali do dia 20 de março de 1947 até março de 48. Em março de 54, nós tivemos um novo ano de Júpiter. Março de 61, março de 1968, março de 1975, março de 1986, 1993, ano 2000, 2007, 2014 e março de 2018 até março do ano seguinte. Então sempre conta a partir, como eu falei, de março daquele ano até março do ano seguinte. Nós temos ali um ciclo regido por 12 meses, regidos justamente por Júpiter. Então, se você nasceu dentro de um desses ciclos, você nasceu dentro de um ciclo de Júpiter. Por que eu trouxe aqui, antes de falar do ciclo de 2025, eu trouxe os últimos anos de Júpiter? Porque você pode fazer, independentemente da sua idade, fazer uma recapitulação. Quais foram as experiências ali daquele período de março de 2018 até março de 2019, março de 2014 até março de 2015, e assim, dependendo da sua idade, você pode ir fazendo aí uma recapitulação. Sempre temos também que considerar que nós temos esses ciclos anuais e que, claro, você percebeu aqui que a regência não é uma sequência exata, uma diferença de 7 anos todas as vezes. Não. Tem uma diferença porque a cada período nós também temos o início de um ciclo de 36 anos e cada vez que esse ciclo muda, muda a sequência. Por isso que às vezes nós vamos ter ali 2000, por exemplo, 2014, 2018, nós vamos ter de novo, nós tivemos aí o ano de Júpiter. E nós temos que considerar então que nós estamos dentro de um ciclo maior regido por Saturno, que começou em março de 2017, vai até março de 2053. Esses 36 anos nós estamos sendo regidos por Saturno. E se você tem observado, você tem percebido que o tempo, de uma certa forma, tem ficado mais concentrado e acelerado, porque esse ciclo de Saturno, de 2017 até 2053, canaliza essa energia, porém dentro desse ciclo de 36 ciclos anuais. E bom, temos que considerar também, para o ano que vem, o ano de 2025, de fato, a entrada também de Plutão em Aquário. Então, eu estou fazendo essa introdução aqui para depois realmente falar das previsões astrológicas para 2025, que será o ano de Júpiter. Um elemento, então, que há de se considerar, que é um movimento de um planeta bem importante dentro da astrologia, por mais que ele seja o mais distante do Sol, que é Plutão, ele tem uma interferência nos acontecimentos tanto da humanidade quanto nos acontecimentos pessoais, nos acontecimentos a nível individual. E esse planeta, Plutão, então ele entra de vez agora em Aquário em 19 de novembro de 2024. Ou seja, nos últimos 2 anos ele entrou em Aquário, voltou para Capricórnio, então ele ficou fazendo um movimento de retrogradação. Só que agora, dia 19 de novembro de 2024, ele vai entrar de vez em Aquário, e aí vai ficar até 2044. Então esse é um elemento importante. 2025, Plutão vai estar em Aquário em todo o momento, já não volta mais agora para Capricórnio. Aqui no canal do Pava nós já fizemos alguns vídeos sobre esse assunto das energias da entrada de Plutão em Aquário, que já vem aí de uns 2 anos para cá.
Então, todas as questões relacionadas com a conquista do espaço, inteligência artificial, enfim, tudo isso está muito relacionado com a energia de Plutão em Aquário. Então, isso vai se intensificar agora a partir de novembro de 24 e vai até 2044. É bem provável, então, que no ano que vem, 2025, nós vamos ter aí um surgimento de novas energias dentro dessa canalização de Plutão em Aquário e, principalmente, também Plutão em Aquário. A última vez que ele esteve foi lá na época da Revolução Francesa, ao redor daquela época. Plutão em Aquário também ativa essas revoltas populares, essas revoluções que acontecem dentro das sociedades. Então, a partir agora de novembro de 2024, a gente já pode esperar isso tanto no nosso país quanto no mundo também. E também fica a pergunta, por que lançar um vídeo de 2025 em setembro de 2024? Isso tem um motivo. Pela minha observação como numerólogo e astrólogo, eu percebo que os ciclos, toda vez que a gente faz aniversário, por exemplo, a energia não começa no aniversário, começa 1, 2, 3, muitas vezes 4 meses antes. A mesma coisa são os ciclos astrológicos do ponto de vista aqui da regência. Então, nós temos a entrada do Sol em Áries, 20 de março de 2025, ano de Júpiter, porém, 2, 3, 4 meses antes a gente já começa a sentir as novas energias. Então, por volta de novembro, dezembro de 2024, a gente já percebe essa energia de ano de Júpiter começando, apesar de que nós estamos num ano de Saturno. Então, é importante fazer uma conexão do ciclo que nós estamos ainda em 2024 para depois, de fato, entrar aqui na previsão do ano de 2025. Lembrando, nós estamos num ano de Saturno desde 20 de março de 2024 até 20 de março de 2025. Basicamente, o que é o ano de Saturno? O ano de Saturno, ele digamos assim, ele tem uma energia do tempo mais concreto aqui, do tempo mais palpável. Saturno é dessa concentração de experiências, como falei, aqui, nesse plano manifestado. E o ano de Saturno, que começou em 20 de março de 2024, vai até 20 de março de 2025, ele tem uma energia muito forte de resultado, de colheita do que foi plantado em anos anteriores. Então, esse ano de Saturno, ele cristaliza, ele materializa, ele consolida, ele manifesta as coisas. Ele traz à tona, ou seja, as coisas elas aparecem, fruto, como eu falei, de coisas que nós fomos plantando aí em outros momentos. Então, nós vamos sair agora dessa energia de ano de Saturno, né, que vai justamente até 20 de março de 2025. Então, o ano de Saturno vai terminando e agora, final de 2024 e início de 2025, o ano de Júpiter já começa a aparecer. Então, nós saímos de uma energia de Saturno que concentra, que reprime, que limita, que cobra. Nós saímos desse ano de Saturno e entramos numa energia de ano de Júpiter. E Júpiter, na astrologia, é o que expande. E, inclusive, astronomicamente, o planeta Júpiter é muito grande comparado com o tamanho da Terra. Júpiter é muito grande e tem uma velocidade de giro sobre a própria órbita também bastante rápida. Simbolicamente, ou seja, astrologicamente, ele também traz isso, ele traz expansão, ele traz exagero. E é sobre isso, então, que nós vamos falar aqui nesse vídeo de hoje, as previsões de acordo com o ano de Júpiter, que vai ser a partir de 20 de março de 2025. Então, em 2024, nós estamos aprendendo a lidar com essa energia sagrada que é o tempo. Então, o Senhor do Tempo, Saturno, está trazendo para nós aí essa experiência, né, de acordo à ideia de entender bem como que funciona o tempo, e principalmente não o tempo do relógio, mas de compreendermos muito bem como que funciona a percepção do tempo psicológica. Porque a gente sabe, no fundo, de acordo como está o movimento da nossa mente, o movimento das nossas emoções, isso define muito da nossa visão da vida. Então nós vamos sair aí dessa visão, digamos assim, de Saturno e vamos nos encaminhando agora para a energia de Júpiter, que tem muito mais a ver com, digamos assim, um tempo sagrado. Porque o Saturno é tempo aqui concreto, material. Júpiter vai para um tempo, digamos, espiritual, sagrado. Então nós saímos da contração e vamos para a expansão de Júpiter. Então o que é esse tempo espiritual? Justamente isso, a percepção do tempo, quando ela está numa dimensão espiritual, e que é a dimensão de Júpiter,
Nós temos uma visão muito mais profunda da vida, nós conseguimos entender as coisas, nós vemos o sentido do que tem acontecido conosco. A gente já não cai numa vitimização ou numa reclamação. Se nós entrarmos num ano de Júpiter, realmente vibrando na energia de Júpiter, nós vamos entender o porquê dos acontecimentos. Nós vamos entender quais são os motivos por trás, qual é o sentido disso que está acontecendo conosco. Por que certas portas no passado se fecharam? Por que certas portas se abriram? Por que eu estou no meu atual patamar, a nível interno, a nível externo? Então, isso é Júpiter. Júpiter é otimismo, Júpiter é entusiasmo. E, principalmente, fazendo a conexão de 2024 com 2025, Júpiter 2025, ele expande, ele faz crescer aquilo que foi consolidado em 2024. Então é importante fazer um vídeo de 2025 em 2024, por quê? Porque a gente sabe, os ciclos estão conectados e se nós não trabalharmos muito bem a energia de Saturno, da responsabilidade, do senso de dever, em 2024, não vai ter nada em 2025 para expandir. Ou até mesmo para que tenhamos uma espécie de boa sorte. Porque 2025, Júpiter canaliza muito isso, a boa sorte. Só que a nossa boa sorte, ela não é aleatória. A nossa boa sorte vem, digamos assim, de coisas que nós plantamos em algum momento. Então, essa proteção e essa boa sorte, que é fruto do passado, ela vai ser colhida, digamos assim, agora já em início de 2025, final de 2024, início de 2025. Por quê? Porque é ano de Júpiter. E por isso que no início do vídeo, se você não anotou os anos, dê uma recapitulada lá, quais foram os últimos anos de Júpiter, né? Como eu falei, independentemente da idade que você tenha. Mas veja se você passou esses anos de Júpiter de forma consciente e faça uma análise. O que aconteceu dentro desse período? Você teve alguma coisa ali que foi de expansão, de colheita, de boa sorte, ou até mesmo você conseguiu trabalhar essa coisa do otimismo, do entusiasmo, da fé? Porque isso é ano de Júpiter. Ano de Júpiter pede muita fé e confiança em nós mesmos. Fé e confiança no nosso mistério interno. Fé e confiança nas nossas capacidades. Dessa maneira, tendo confiança em nós mesmos, trabalhando essa autoconfiança, e que é uma confiança não num aspecto material ou psicológico, é muito mais do que isso, é uma confiança nessa dimensão ou nesse estado que a gente pode chamar de estado espiritual e que é comum a todos. Então, quando nós temos uma confiança nisso, digamos assim, nós estamos protegidos, porque nós não estamos vibrando nem num tempo concreto, nem num tempo psicológico, nós estamos vibrando num tempo que é, digamos assim, espiritual. E claro, para quem gosta de astrologia, dê uma olhada, em primeiro lugar, dentro do seu mapa astral, onde que está ali a posição de Júpiter, porque ali, provavelmente nessa área, você pode expandir, você pode fazer crescer, você pode ter ali algum tipo de boa sorte e proteção. Nesse ano de 2025, já contando a partir de janeiro, por mais que o ano de Júpiter comece em 20 de março. Então, naquela casa ali que está Júpiter no seu mapa astral, dê uma olhada. Também, se você entende um pouquinho de astrologia, dê uma olhada nos movimentos de Júpiter dentro do seu mapa, onde que esse planeta está transitando. Enfim, são análises individuais para a gente ter uma noção do que pode realmente acontecer conosco. Porque não há como dizer aqui, por exemplo, eu fazer aqui no canal do Pava, fazer uma previsão para os arianos para 2025, ou para os taurinos, ou para os geminianos. Imaginem, se a gente for pegar 8 bilhões de seres humanos, separar por 12 signos, dividir por 12, nós vamos ter aí milhões, centenas de milhões de pessoas com o mesmo signo dentro da humanidade. Então não há como fazer uma previsão generalizada. Dá para fazer? Dá. Mas isso não vai se aplicar a todos, porque cada pessoa tem um caminho individual, cada pessoa tem um mapa astrológico diferente. Então há que se considerar muita coisa, não somente o signo solar. Então a ideia de fazer um vídeo de previsões astrológicas para o ano de 2025 é justamente a gente entender qual é a energia que está se aproximando. Da mesma maneira que a gente se aproxima de um rio e a gente sabe que se essa água ela é cristalina, se ela não é, se ela está
digamos assim, andando muito rápido ou não, se o rio é profundo ou não. Então nós temos uma previsão, né? A gente olha, bom, eu vou nadar, não vou nadar, eu vou até um pedaço, ou vou um pouco mais. Isso é uma previsão. É a gente se adequar à nova energia que está chegando. Então, qual que é a energia, como já falei aqui brevemente nesse vídeo? Expansão. Expansão de consciência. Esse é um ponto importante. Ah, mas expansão de consciência é para todos os anos? Com certeza. Mas num ano de Júpiter, há uma expansão de consciência literalmente generalizada. É claro, essa expansão de consciência pode ser feita através de uma forma mais tranquila, mais agradável, sem muita dor, sem muito sofrimento. Agora, as pessoas que muitas vezes não buscam se conhecer, não buscam espiritualidade, não buscam se melhorar, não buscam melhorar os seus pontos de vista, essa expansão de consciência muitas vezes vem através de muita dor, muita pressão psicológica, acontecimentos que muitas vezes são muito desagradáveis. Por quê? Porque muitas vezes é a forma da vida, com V maiúsculo, ajudar no processo de expansão de consciência. Também temos que trabalhar muito em 2025 a fé e a confiança em nós mesmos, como eu falei, e, muito importante, não confiar muito na nossa mente, porque a nossa mente supõe muito, fantasia, julga, se autocritica, critica, enfim, a nossa mente, a gente sabe, ela cria muita coisa que não existe, que não é muito real. Então, qual que é uma grande dica para 2025? Confiar na intuição. Conversando com os meus clientes nos últimos anos, percebo que, claro, por natureza, as mulheres são muito mais intuitivas, mas vale para todo mundo. Ou seja, todos nós vamos ter que nos conectar fortemente com a nossa intuição, que é essa voz mais profunda, uma voz mais elevada dentro de nós, que não é a voz da mente. A mente, ela duvida, aí ela acredita, aí ela supõe uma coisa que não existe, e aí ela volta para a confiança, e assim vai. A mente, ela tende muito à dualidade. A intuição, não. A intuição é uma mente divina que nós temos. A intuição é uma captação direta das coisas. Por intuição, a gente sabe tudo. Por intuição, nós já temos toda a sabedoria da natureza. Só que nós, como seres humanos, ainda temos muita coisa que está cobrindo essa sabedoria interna e essa intuição interna. Dessa maneira, muito importante num ano de Júpiter, buscar a verdade, buscar o que está por trás do que está acontecendo, buscar o que está para além do meu corpo físico, para além da minha mente, para além do meu inconsciente, para além da minha criança interior. Buscar a verdade, aquilo que é, digamos, um pouco mais atemporal. E essa busca da verdade não é uma busca restrita a um caminho, é uma busca em tudo. A busca da verdade é uma busca no todo, na natureza, a todo momento. Então, essa conexão com a nossa mente divina, a nossa mente superior, é imprescindível para a gente olhar para tudo de uma maneira simbólica e entender que o que está acontecendo conosco é simbólico, ou seja, é um acontecimento, é uma experiência. E se nós considerarmos que nós já tivemos muitas encarnações e podemos ainda ter muitas encarnações pela frente, o que está acontecendo agora é só mais uma experiência. E aquilo que falava antes. Bom, para entrar num ano de Júpiter com boa sorte, há que ter méritos do passado. Então nós estamos ainda num ano de Saturno que está nos pedindo o quê? Boas intenções, bons pensamentos, bons sentimentos, boas palavras e bons atos. Isso tudo vai sendo, digamos, colhido ainda dentro do ano de Saturno, que é um ano de colheita também, e pode ser colhido também no ano de Júpiter, que tende a ser, digamos assim, um ano de boa sorte, de proteção. Mas principalmente o ano de Júpiter é um momento em que acontece uma grande compreensão das coisas, muita coisa faz sentido. Eu, como sou da década de 80, ainda tinha os orelhões nas ruas, né, esses telefones que aí talvez quem nasceu dos anos 90, 2000, né, e para cá, não teve tanto essa experiência de usar os orelhões. Né? Orelhão, pelo menos aqui na região sul, se chama orelhão. Então, aqui tinha né, sempre teve digamos, um ditado que é o cair a ficha. A ficha caiu. Então, essa ficha caiu é justamente isso, é quando a gente compreende, quando as coisas fazem sentido para nós, quando a gente entende por que a gente viveu muitas vezes uma experiência
não muito agradável no passado? Por que que nos colocaram numa situação que nós não queríamos estar, mas depois de uns anos a gente percebeu, foi necessário? Então, isso é ano de Júpiter. É ano para tudo fazer sentido. É ano para que tudo possa ser compreendido. E uma característica de Júpiter, que é a da divulgação, do ensino, da propagação. Se nós temos um conhecimento, seja qual for, seja a nível técnico, esotérico, espiritual, não importa, esse conhecimento ele precisa ser ensinado, precisa ser repassado. Por quê? Porque a vida não nos pode surpreender com as mãos literalmente cheias de alimento. Então, nós temos muito alimento muitas vezes, e eu não me refiro a alimento somente físico, que sim, a gente pode oferecer e dar, mas me refiro também a esses alimentos de conhecimento, alimentos espirituais, e que a gente pode compartilhar com o motorista do aplicativo, a gente pode compartilhar com um vizinho, com um parente, com a pessoa amada, com a família, ou nas redes sociais, enfim. Então, a vida não pode nos surpreender. O que é a vida não pode nos surpreender? Ou seja, a gente pode a qualquer momento desencarnar. E aí nós estamos com as mãos cheias desse alimento. E aí nós não entregamos a tempo. O que é ano de Júpiter? Ano para entregar, para ensinar, para propagar. A palavra propaganda, claro, nos últimos 100 anos essa palavra ficou bastante manchada lá na Alemanha, né? Não preciso entrar aqui em detalhes do que aconteceu lá, mas a propaganda daquele grupinho lá foi justamente, né, insistir centenas e milhares de vezes numa mentira até que ela virasse uma verdade. Não vou também falar do momento histórico atual, mas isso continua sendo feito. Quem está acordado, quem está acordada aí sabe do que eu estou falando. Mas propagar, o que é propagar? A árvore propaga suas sementes. Isso é propagar, isso é propaganda. A árvore, ela está cheia ali de flores, de sementes, de frutos, e ela propaga. E ao redor dela vão nascendo outras árvores, e ela um dia termina a vida dela. Mas ela propagou. Então, isso é muito da energia de Júpiter. Então, como eu falei, se você tem um conhecimento, se você tem assim experiências, que você percebe assim que você precisa divulgar, enfim, propague, de alguma maneira ensine, divulgue o que você sabe. E algo que eu já comentei aqui no vídeo sobre essa confiança na nossa mente divina, a confiança na nossa intuição. Bom, esse estado de consciência que nós podemos chamar de mente divina tem algumas características, ou seja, nós sabemos que nós estamos obedecendo a nossa mente divina quando as nossas decisões, as nossas ações são altruístas, são fraternas, ou seja, consideram todos os seres. Quando nós estamos vibrando naquilo que une e naquilo que respeita as diferenças. Quando nós estamos olhando as coisas de uma maneira simbólica, ou seja, a gente está tirando ali um ensinamento, isso é a mente divina. Quando nós percebemos também que a mente ela está sem condicionamento algum, seja da infância, seja do colégio, da faculdade, enfim, sem condicionamentos. Esse é o indício de nós estamos vibrando na mente divina. Quando nós temos um real discernimento das coisas, quando a gente olha para tudo e percebe, não, isso aqui é só uma experiência, isso aqui é só um acontecimento, vai passar, não vai durar, e a gente consegue ter o discernimento de entender que por trás daquilo tem algo a mais. Também, a gente está vibrando na melhor parte da mente divina, que é a mente divina na astrologia esotérica se conecta com Júpiter. Quando nós estamos aceitando outras visões de mundo, outras opiniões dentro da gama de áreas do conhecimento e de, enfim, facetas de dentro da sociedade. Quando a gente aceita outras visões de mundo, é um indício de que nós estamos vibrando nessa mente divina. Também, quando nós estamos, digamos assim, olhando as coisas de cima. Ou seja, o que é isso? É quando a gente olha as coisas e não se mistura, como eu falei tanto, com o que a gente está vivendo. E também quando a gente olha para a vida e entende essa linguagem simbólica da vida. Por que tal coisa aconteceu comigo agora? Por que eu fui por aqui, mas poderia ter ido por lá? Por que tal objeto chegou até mim? Por que tal pessoa chegou até mim? Isso é entender a linguagem simbólica da vida. E claro, Júpiter vibra muito na clareza, e essa mente divina vibra muito na clareza das situações. Então, o que é essa clareza? A clareza é justamente isso. Quando não há nada sujando, quando não tem nada ali interferindo,
as coisas estão muito claras e o nosso óculos, ele não tem nenhuma cor. A nossa visão da vida, ela está clara. Também é um sinal de que nós estamos vibrando na mente divina, que é representada por Júpiter, quando nós somos mais compassivos com os erros dos outros. Por quê? Porque é um erro de nossa parte quando nós somos compassivos com os nossos erros e literalmente somos uns tiranos quando isso acontece com os outros. Quando os outros erram, nós somos uns tiranos. Mas quando nós erramos o mesmo erro muitas vezes, nós literalmente passamos pano para nós mesmos. Então há que prestar atenção nisso. Também, muito importante, que é um indício de que nós estamos vibrando na energia de Júpiter, quando nós conseguimos ver para além das formas e promovemos a união. Isso também é um indício. E quando nós vemos oportunidades de evolução e não ficamos focados no obstáculo, na dificuldade. Não. Quando a gente percebe que aquilo ali é uma oportunidade de evolução, isso é vibrar na energia de Júpiter. Isso é vibrar na energia da mente divina. E claro, para consolidar aqui essa parte de mente divina, que é muito conectada com Júpiter, como falei, que é esse acesso a um tempo sagrado, é quando a gente percebe o nosso eu sou. E que no fundo não seria o nosso eu sou. É o eu sou de toda a humanidade. Então quando a gente se conecta com esse eu sou e que percebe também que esse eu sou, essa espiritualidade, ela está em tudo e em todos, isso também é um bom indício de que nós estamos realmente vibrando nessa energia jupiteriana, que é a regência de 2025. Então, sempre lembrando, não há como dizer se um ano é bom ou ruim. O bom e o ruim sempre serão opiniões da nossa mente concreta, da nossa mente superficial. Todos os anos, no fundo, são positivos, caso vibremos na energia da evolução. Caso estejamos realmente aptos e abertos para evoluir e despertar, independentemente do que aconteça. Então, como falei, ano bom e ruim é só uma opinião da nossa mente. Todos os anos vão ter acontecimentos agradáveis e acontecimentos desagradáveis, mas todos são positivos do ponto de vista da espiritualidade. E sempre lembrando que os anos, do ponto de vista astrológico e até mesmo do ponto de vista numerológico, eles simplesmente trazem regências que vão só se utilizar das sementes que nós mesmos plantamos. Então o culpado não é Saturno, o culpado não é Júpiter e nem ninguém. O culpado, se nós quisermos encontrar um culpado, olhemos para as nossas próprias decisões. E, por último, trago aqui um aspecto, digamos assim, que é uma sombra da energia de Júpiter, que é um aspecto, vamos colocar aqui, que vibra negativo na energia de Júpiter, que são os fanatismos de todo tipo. Então, muito importante perceber em si e não cair nos fanatismos de todo tipo, seja de futebol, política, religião, etc. O fanatismo é justamente aquilo, é quando eu coloco uma viseira e eu acredito que esse meu campo de visão aqui é o válido e o restante, não. Então, essa é uma faceta muito clara e muito óbvia dessa energia do fanatismo. E que, claro, esse fanatismo ele se conecta muito com uma mentalidade, que é uma mentalidade normalmente de períodos históricos em que a espiritualidade, no contexto geral, ela vai perdendo força, que é a característica da mentalidade inquisitorial. Essa mentalidade inquisitorial, que, claro, essa palavra está muito conectada com a Idade Média, mas se nós observarmos hoje, ela está muito presente. Quando as pessoas desejam que aquele grupo ou aquela pessoa seja presa, seja morta, seja cancelada, etc. Isso é a mentalidade inquisitorial. A pessoa não consegue enxergar do ponto de vista de totalidade, do ponto de vista mais holístico e espiritual. Ela está fechada num campo muito limitado para enxergar as coisas. Então é muito importante a gente não entrar nisso, não vibrar nisso e também não participar muito desses jogos, porque por trás também desses fanatismos, infelizmente sempre terão aqueles que vão se aproveitar das pessoas que caem nisso. Por quê? Porque são pessoas que ignoram a espiritualidade e, por sua vez, vão ignorar também o que está acontecendo fora, não entendem muito o que está acontecendo fora. Então, muito cuidado para a gente não cair também nas tiranias de todo tipo, porque a tirania ela se manifesta dentro de uma sociedade quando essa mentalidade inquisitorial e essa tirania ela está vibrando dentro das próprias
pessoas. Então, toda vez que aparece uma pessoa ou um grupo com essa característica muito forte de eliminar, de cancelar, de prender, de perseguir, isso é porque uma parcela da sociedade, ou boa parcela da sociedade, bate palmas ou concorda com esse tipo de coisa. E se faz isso é porque também são, digamos assim, tiranos de si mesmos. O que é ser um tirano de si mesmo? É quando a espiritualidade ela está ofuscada aqui pela energia da materialidade, pela energia da mente, pela energia das emoções, da raiva, da culpa, do medo. Então isso acaba escondendo a espiritualidade. Isso aqui é digamos que os antigos chamavam de injustiça. E isso aqui é a tirania sobre si mesmo. Então, toda vez que aparecem esses movimentos na sociedade, é fruto do que tem acontecido dentro das próprias pessoas. Lembrando, isso é uma vibração negativa da energia jupiteriana, ou seja, da energia de Júpiter, que já vai dar suas caras aí final de 2024 e vai começar a vibrar mais forte a partir de 20 de março de 2025. Mas como eu falei aqui no vídeo, é muito importante a gente lembrar que Júpiter está muito conectado com essa confiança no mistério que habita em nós. Quando nós temos fé em nós mesmos, confiança em nós mesmos, nós estamos vibrando dentro da energia positiva de Júpiter e a gente pode aproveitar o ano de 2025 para sim trazermos muita boa sorte, muita colheita, muita abundância, muita prosperidade, que justamente é também uma energia jupiteriana, porque Júpiter no sistema solar é um planeta muito, muito grande. E como sempre, então, se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui no canal do Pava, se inscreva também no canal do Pava, ativando o sininho aí para receber todas as notificações. Vamos deixar aqui também o link na descrição dos 2 cursos que nós gravamos aqui em parceria com o canal, um curso de astrologia e também um curso de numerologia. Um fraterno abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.